ela fala muito sobre afetividade, mas não deveria, né? Porque é um tema em que deveria ser abordado principalmente também nas escolas, nas famílias, né? É, nos cursos de filosofia, principalmente de sociologia, a afetividade ela deveria ser abordada. Por quê? A sociedade em si, o homem, ele se preocupou em falar sobre a liberdade. E aí o que os grandes pensadores eles perceberam? Que era necessário educar a liberdade, porque a liberdade sem a educação, ela se torna principalmente depravação. Não somente a depravação, mas a liberdade, o conceito liberdade, ele se perde quando não existe uma educação do coração, quando o coração ele não é educado. Porque no interior do coração do homem existem forças e também solicitações no íntimo de nós que lutam contra si. Por exemplo, o senso de justiça, a justiça puramente humana e a misericórdia. São duas forças que elas acabam entrando em conflito entre si. Por quê? Porque o senso de justiça puramente humano, quando ele se depara com uma situação que exige misericórdia, o coração entra em conflito, porque ele não consegue, principalmente, ordenar aquilo que está acontecendo. Não somente isso, mas as forças, principalmente da gula, como o apetite sexual, são duas forças que elas acabam entrando em conflito entre si, quando não existe uma educação do coração, né? Então, os filósofos, eles se preocuparam principalmente no estudo da educação da liberdade. E aí, dentro da educação da liberdade, um dos temas que são abordados principalmente é a afetividade, né? Então, o homem, existe uma capacidade do coração, principalmente de ser muito bom ou muito mal. Então, nós percebemos que são dois extremos, né? Porque o nosso coração, ele é sempre uma grande mistura, né? E quando não existe um ordenamento disso tudo, essa confusão para nós não se torna clara. E aí essas capacidades do nosso coração são sempre muito extremas, né? Então, principalmente a gente se depara com as pessoas que têm a ira muito aflorada no coração, né? Então, quando a capacidade do coração de benevolência, de misericórdia, também de acabar se compadecendo por alguma situação, quando isso não existe, existe o extremo do coração, os picos, né? Então, quando a pessoa se ira, a ira é lá em cima, né? E aí acaba destruindo por aí os corações. Por que eu estou falando isso? Porque é necessário primeiro que a gente entenda a necessidade de ordenar o nosso coração, né? De entender aquilo que acontece no nosso coração, para que a gente possa primeiro falar de afetividade. Antes de falar de afetividade, a gente precisa entender que o nosso coração, ele necessita, principalmente, da educação. O nosso coração, ele deve ser educado. Ele deve ser educado, porque se não ocorre a educação no nosso coração, não somente a afetividade, mas também tudo aquilo que rege nossos relacionamentos com outras pessoas são afetados, né? Então, a afetividade, o que ela é, né? A afetividade, ela toda relação de afeto ou então de carinho que envolve nosso relacionamento com outras pessoas. Então, a forma com que eu me expresso, a forma com que eu dou carinho, a forma com que eu amo, a forma com que eu me relaciono com as pessoas ao meu redor é afetividade. Tudo isso é afetividade, né? Tem uma frase que eu anotei aqui e que eu fiquei refletindo bastante, que fala assim: não te digo que me tire os afetos, Senhor, porque com eles posso servir-te, mas que os purifique, né? Como é importante essa frase, né? E caiu muito no meu coração, porque
por muito tempo, principalmente quando eu comecei a me deparar com esse mundo da educação do coração, eu ficava pensando, Senhor, não seria mais fácil que você tirasse todos os afetos do meu coração, que só existisse aquilo que tu queres? Não seria mais fácil que não existisse a minha vontade, só existisse a sua? E aí, hoje, isso é algo que é mais ordenado no coração, que é mais esclarecido, porque os afetos que existem no nosso coração também é uma expressão de Deus, né? É dom de Deus. Então, é uma potência que o próprio Deus, ele coloca em nós, assim, durante a nossa criação, quando ele sonha conosco, o próprio Deus coloca no nosso coração essa potência da afetividade. Para quê? Para que nós não somente o amemos, mas que também nós expressemos o reino de Deus no meio do povo. Olha que belo isso, né? Deus, ele coloca a potência da afetividade no meio de nós para expressar a glória dele. Isso é incrível, né? E aí, por muito tempo, a gente fica falando assim, Senhor, não seria mais fácil que eu não sentisse nada? Não seria mais fácil que o meu coração ele fosse regido somente por ti, né? Somente eu sentisse aquilo que você quisesse? E não, né? Isso é um erro, porque na verdade existe desordem no nosso coração. Por isso que a gente não consegue administrar tudo isso. E não somente por uma culpa nossa, mas porque não nos foi ensinado, né? O que é o correto? Que todos os nossos afetos sejam ordenados e purificados pela presença de Deus. Verdade, de fato. E assim, não sei se isso cai muito com aquela formação que nós recebemos no vocacional do início de ano. E recebemos formação sobre isso, sobre afetividade. A afetividade nada mais é da forma que a gente afeta as outras pessoas, de que as outras pessoas afetam o nosso coração. Exatamente. O amor que a gente afeta elas, do sentimento que a gente transmite para elas. Seja, a gente pode afetar as pessoas de várias formas. A gente pode afetar com o nosso amor, que pode alcançá-las, com aquela primeira impressão que fica, quando a pessoa tem a primeira impressão de a gente, que a gente é uma pessoa diferente do que a gente realmente é, a gente afetou a pessoa de uma maneira errada. Se a gente é de um jeito, a gente tem que afetar as pessoas daquele jeito que o nosso coração é. Mas aí a gente acaba afetando de outras maneiras. Verdade. E aí, quando a gente afeta as pessoas de outras maneiras, por quê? Porque o nosso coração é desordenado, porque o nosso coração não está em conformidade, aí nós somos como uma bomba, né? A gente acaba destruindo, aí a gente só destrói. A gente destrói os relacionamentos com a nossa família, nós destruímos nossos relacionamentos com as pessoas ao nosso redor, por consequência, nosso relacionamento consigo mesmo e depois o relacionamento com Deus. Olha só como é um mundo, né? Muito extenso. Porque assim, quando a gente afeta as outras pessoas de uma maneira ruim, além da gente ferir o nosso coração, a gente causa feridas no coração das outras pessoas, que isso podem gerar que a gente nem, para a vida das outras pessoas, que a gente nem tem noção daquilo que a gente fez. Exatamente. Eu tava ontem estudando sobre afetividade, e aí eu tava lá na sala, né? Aí minha irmã tava assistindo uma série, eu acho que era. Cara, eu não sei o nome da série, eu acho que é Casa de Papel, alguma coisa assim. Que o pessoal usa um capuz vermelho e aí eles invadem um banco lá e usam umas máscaras, né? E aí eu acompanhando um pouco daquilo que estava acontecendo, eu estava assistindo o primeiro episódio. E aí eu sentado lá na sala, eu fiquei observando o que estava acontecendo. Uma coisa que chamou a atenção era que existia uma menina que ela estava dentro do ônibus. E aí, assim, a menina não conhecia ninguém, né? E aí, a partir disso que a menina não conhecia ninguém, chega um rapaz, vai ao encontro dessa menina, e aí eu começo, assim, a dar em cima da menina, né? E ela, bobinha, acabou entregando o coração dela para o menino na primeira impressão que ela teve. E isso é uma desordem da afetividade. Vou falar um pouco mais sobre isso um pouco mais lá na frente, mas aí o que aconteceu com essa menina? Por ela não ter uma afetividade regrada no coração dela, entendendo a expressão do amor, né, como que o amor se expressa e o que ela sente no coração dela verdadeiramente, se é somente fogo, ou se é realmente interesse, e não conseguir identificar isso ao redor dela, o que aconteceu? O menino levou ela para o banheiro,
tirou foto da menina nua e postou nas redes sociais. Como que existe um porquê por trás disso, né? Quando o coração ele não está ordenado na sua afetividade, ele o dá para qualquer um que aparece. Então, qualquer um que aparece, não somente a menina, a gente fala da menina porque é uma realidade mais presente, mas isso também afeta também os homens, né? Só que de formas diferentes. Então, entrega o coração para o primeiro que aparece. Mal conhece, e aí depois o outro vai lá e causa aquele estrago, né? Não só emocional, mas física também, né? Sim, de fato, verdade. E, assim, levando isso pro lado, igual você está falando de relacionamentos, quando a gente sai de um relacionamento que os dois saem feridos e essas feridas não são enfrentadas, não são curadas, os problemas que é gerado pode acompanhar a gente pro resto da nossa vida, esses traumas. Pode ser que a gente nem saiba que a gente tem, mas a gente tem esses traumas Exatamente. porque o nosso coração foi ferido, a gente não curou essas feridas da maneira correta, e isso pode gerar problemas nos nossos futuros relacionamentos, tanto no do rapaz quanto no da menina. Exatamente. E aí, é, eu separei aqui um texto que está lá em Lucas 16, 15. Se alguém quiser escrever aí no chat, Lucas 16, 15, que aí fica fácil para o pessoal depois abrir e tentar encontrar. Lá em Lucas 16, 15, fala assim, ó. Vós procurais parecer justos aos olhos dos homens, mas Deus vos conhece os corações. Pois o que é elevado aos olhos dos homens é abominável aos olhos de Deus. Vou repetir, né? Vós procurais parecer justos aos olhos dos homens, mas Deus vos conhece o coração, pois o que é elevado aos olhos dos homens é abominável aos olhos de Deus. Então, o que nós vivemos hoje? Nós vivemos hoje uma realidade afetiva errada. Por quê? O relacionamento de pai e mãe, relacionamento com as pessoas ao nosso redor. Hoje, a gente, por exemplo, é triste, eu dou um exemplo sobre a menina lá da série que estava assistindo, é triste a gente se deparar com isso. Essa realidade que assola o mundo e também age como uma educação errônea para as pessoas ao redor. Então, hoje a gente cresce com uma realidade afetiva desregrada, uma realidade afetiva ferida. E aí a gente acha bonito, né? Porque aí a gente, por exemplo, aí a gente toma como exemplo aquelas pessoas que, porque eu sou autossuficiente, eu sou bom demais, não preciso, por exemplo, às vezes de alguém agindo com bondade, assim, providenciando algo para alguém, seja fazendo uma caridade para, não, tá precisando comprar alguma coisa, e aí a pessoa não aceita. Isso também é uma desordem afetiva do nosso coração, porque a pessoa ela se sente superior, ela se sente que não precisa de ajuda. E não somente isso, mas também, até mesmo, na afetividade, quando a gente se depara principalmente com os adolescentes nas escolas e também nas faculdades, assim, gente, quantas vezes eu não passei pelos estacionamentos e aí estão lá os casais fazendo até que não deveria fazer na frente dos outros, né? É uma desordem afetiva também, porque as pessoas que passam ali pela frente e às vezes não tem um coração ordenado em relação a isso, passam e olham, gente, olha que bonito, né? Que bonito, mas infelizmente é, é uma realidade ao nosso redor, e aí a palavra de Deus fala, né? Aquilo que é bonito aos olhos humanos é abominável ao coração de Deus. E quando a gente não tem esse conhecimento, a gente só fica nos olhos humanos, né? Pensando que aquilo é bonito, que aquilo é belo, uma desordem afetiva que a gente vive ao nosso redor, né? Sim. E a gente está crescendo numa cultura de que isso tudo é normal, isso tudo acontece, tem que acontecer. Antigamente, falava-se muito que as pessoas tinham que se guardar até o casamento. Hoje isso aí não faz diferença. É normal você fazer sexo antes do casamento, é normal para as pessoas. O tabu foi quebrado, ninguém mais liga. A gente
como você falou, a gente está vivendo num mundo de corações feridos, educando outros corações feridos. Então, Os corações feridos. ordem afetiva tremenda, que é você beijar uma menina aqui e ficar com outra ali, ferir o coração de uma aqui, é tudo normal, não faz diferença porque não é com você, em que diz que o homem que pega muitas mulheres é aquele garanhão, que isso é normal. E isso realmente não é normal. Se a gente for olhar a Sagrada Escritura, se a gente for ver aquilo que Deus nos ensina, aquilo que os nossos avós ensinavam, e de que isso tudo tem que ser guardado, tem que ser cultivado no nosso coração, a gente pode ver que o certo não é o que a gente está vivendo e vendo na televisão, em todos os outros meios de comunicação que tentam pregar que é normal. E assim, hoje eu diria até mais além. As pessoas não conseguem nem mais identificar isso. Por exemplo, eu falo devido à minha história, né? Nós que somos assim da igreja, a gente sempre tem as nossas histórias de passado. Por quê? Porque o nosso coração não foi educado. Isso é uma realidade. São raras as famílias que cultivam o ensinamento da afetividade desde da criança pequenininha, desde o nascimento. Então, hoje, nós que se inserimos na igreja, ou então até mesmo as famílias que já são bem religiosas, hoje as pessoas elas vivem um desafio de descobrir a afetividade, né? Aquilo que ela sente pelo outro, aquilo como ela se sente até mesmo em relação a si. Então existe uma confusão muito grande. Por quê? Antigamente, nas escolas clássicas, né, existia o ensino da arte. O ensino da arte é algo muito positivo. Por quê? Porque a arte ela está estritamente relacionada a como nós também nos sentimos. Por quê? Imagina um ator. Um ator ele precisa dominar um sentimento. Então, quando existe uma cena e fala, faça agora essa cena sentindo tristeza. Aí vai lá, o ator vai lá e encena, triste. Agora faça essa mesma cena se sentindo feliz. E aí ele faz a cena se sentindo feliz. Ou seja, existe um domínio da arte, um domínio sobre aquilo que se sente. Então, o ator, ele consegue dominar algum sentimento no coração dele para que ele possa expressar naquela cena, né? Então, o domínio da arte nas escolas antigas e também bem utilizado atualmente, se nós encontrarmos algumas escolas mais clássicas, por exemplo, aqui em Brasília existe a Sunsum Corda, que também trabalham com esse alinhamento sobre o domínio da arte. Então, isso existe um poder benéfico muito grande. E aí, quando não existe um domínio da arte, a arte no sentido de como eu me sinto, a pessoa não consegue identificar direito, né? Não existe uma educação sentimental. Então, tudo para ela é uma confusão. Tudo para ela é uma confusão. Por exemplo, quando nós passamos muito tempo fora de casa, então nós passamos desde cedo, nós saímos cedo de casa, e aí quando, não sei quem aqui já se sentiu assim, sai cedo de casa, e aí quando chega em casa tá estressado, tá uma pilha de estresse, tá com raiva, tá bravo, e às vezes a pessoa nem sabe direito o que tá acontecendo. Às vezes, durante o dia não aconteceu nada de anormal, não aconteceu nada que o frustrasse, mas ele tá puto, ele tá chateado. Aí chega em casa e aí briga, e aí qualquer coisinha vira motivo de explodir. Quantas vezes isso não aconteceu comigo, né? E aí é engraçado porque a pessoa não sabe o que sente. Porque às vezes chega em casa estressado, explodindo, aí briga com Deus imundo, briga com a mãe, ou briga com a esposa, briga com os filhos, e na verdade ela só estava sentindo fome. Depois faz a experiência. Quantas vezes nós não chegamos em casa, às vezes uma pilha de nervos. E aí depois para chegar em casa e reflete assim, gente, eu comi hoje. Qual foi a última vez que eu fiz a minha refeição? Às vezes a pessoa chega 9 horas da noite em casa, a última refeição que ela fez foi ao 12:30. Olha o tempo, né? E às vezes simplesmente porque o estômago estava vazio e ela não consegue identificar um sentimento que é simples, que é a fome. E ela confunde com a raiva.
Entende? Então, são potências do nosso coração. Por isso que o domínio da afetividade, nós entendermos aquilo que nós sentimos, é fundamental. Hoje, as pessoas não conseguem identificar aquilo que elas sentem. Isso é muito sério. Porque as pessoas elas acabam vivendo uma vida às cegas. Ela não sabe aquilo que ela sente. Hoje não se sabe aquilo que se sente. Ao mesmo tempo que eu digo que eu amo, eu odeio. Ao mesmo tempo que eu digo que existe um carinho muito grande por uma pessoa, a pessoa erra comigo e aí eu passo a odiá-la. Que confusão. Porque a pessoa não consegue entender o movimento interior que existe. Existe em nós um movimento interior, sentimental, no qual nós sentimos fome, nós sentimos raiva, nós sentimos alegria, nós sentimos tristeza, sentimos amor. Existe uma confusão atualmente no nosso coração sobre isso. Hoje as pessoas não conseguem dominar, não sabem nem descrever aquilo que se sente. Né? Sim, sim. Às vezes a gente acaba, na maioria das vezes, a gente confunde os sentimentos. Como a gente estava falando na live de ontem sobre o amor, a gente confunde os sentimentos. A gente acha que ama uma coisa, mas quando a gente só sente afeição. A gente acha que ama outra coisa, mas é só uma paixão de momento. Aí, às vezes, a gente ama e acha que é afeição. A gente não sabe ordenar o que a gente sente no nosso coração. Muitas vezes é porque a gente não foi educado afetivamente, corretamente. E muitas vezes é por causa das feridas que a gente carrega no nosso coração. E, assim, a gente, o nosso coração, mesmo a gente não sabendo, a gente tem tanta ferida que a gente tem medo de enfrentar algumas delas. Que a gente chega num ponto que a gente vê que aquilo machuca a gente pega, não, peraí, isso aqui me machuca, vou deixar aqui no canto, vou para outro lado, não vou enfrentar isso. E quando não há um enfrentamento da ferida, daquilo que machuca o nosso coração, não cicatriza, não cura. Porque a gente só cura as nossas feridas se a gente enfrentar aquilo que fere o nosso coração. E uma coisa muito interessante que foi falada no vocacional é que quando a gente enfrenta a ferida, a gente cura. A gente está enfrentando, a ferida está sangrando, aonde sangrava na ferida, vai sangrar amor. Porque a gente foi curado daquilo. Então, naquilo a gente só vai distribuir amor. Porque a gente curou, a gente enfrentou. Mas a gente tem que entender que nós temos que enfrentar. Mesmo que seja difícil. A gente, isso aqui é difícil? Então vamos lá. Exatamente. Porque eu preciso ser curado nessa parte. Porque se a gente não for curado, a gente vai continuar ferindo as outras pessoas. Vai continuar ferindo nesse lado, ou seja, em qualquer outro que a gente for ferido no nosso coração. Exatamente. Pessoal, alguém escreve aí o tema é afetividade. E aí eu tenta fixar novamente aí, Thaleson, acho que não está fixado, não. Ontem, na live, o padre Walisson falava assim, o amor, ele exclui aquilo que não é amor. E aí a gente entra, principalmente no quesito do quando sabe se identificar aquilo que se sente, né? Então, se eu sei aquilo que é amor, consequentemente, eu vou conseguir identificar aquilo que não é. Aquilo que é desordem. E aí, por eu identificar aquilo que é amor, eu acabo excluindo aquilo que não é. E aí eu afasto da minha vida, né? E aí, falando agora sobre esse processo de educação da afetividade que começa desde a nossa infância. Um bebê, quando ele nasce, ele não tem afetividade. Por quê? Porque a afetividade ela é educada. Né? Um bebê ele não existe afetividade. O que existe em um bebê são sensações. Por exemplo, nós não conseguimos identificar... Assim, diz a mãe diz que consegue identificar o choro de fome e o choro de dor. O choro de manha e o choro porque está frustrado. Não consegue. Eu penso que é uma mentira. Minha mãe conta uma história que certa vez, quando eu era criança, eu chorava muito. E ela tentava dar tudo, tentava trocar o menino, tentava acalmar, ver se não era desconforto abdominal, fazia de tudo e o menino chorando. Depois que ela pegou uma comida, mostrou para mim quando eu era criança, perguntou se queria, faltei me jogar no colo dela, com fome. Então, às vezes, dizem as mães que conseguem identificar os choros, né? Eu creio que não. Às vezes a gente
Existe alguma coisa, um pequeno detalhe que nós conseguimos identificar, mas o choro de uma criança é muito parecido. Então, o choro que é de fome, ao mesmo tempo, é o choro que ele faz quando ele está incomodado com alguma coisa. Um choro de dor, ao mesmo tempo, é um choro de manha. Então, uma criança, ela não tem afetividade. Um bebê recém-nascido, ele não tem afetividade. Existem sensações. Então, ele sente. Por quê? Não existe uma modulação. Uma modulação daquilo que ele está sentindo. Então, um bebê, ele é incapaz de modular o que ele está sentindo. Ele sabe que está acontecendo alguma coisa. Mas modular, entender aquilo que está acontecendo, ele não consegue. Ele não consegue. Então, existe a primeira infância da criança, né? Que acontece do nascimento aos 6 anos de idade. Do nascimento até os 6 anos de idade é um momento onde essa criança ela vai estar aprendendo a modular os seus sentimentos. Então, é uma fase que a criança ela começa a desenvolver confiança, ela começa a desenvolver segurança nas relações afetivas. Então, ela começa a entender que o abraço da mãe é um abraço onde ela se sente acolhido, se sente amado, que o toque da mãe é um toque de cuidado. Ele começa a entender que a voz do pai é uma voz também de segurança. Entende? Então, nessa primeira infância é um momento determinante. Por quê? Do 0 aos 6 anos, quando uma criança ela não começa a ser educada afetivamente, ela começa a ter algumas desordens afetivas. Isso vai gerar consequências lá na frente. Quando a primeira infância ela não é bem ensinada à criança, futuramente ela acaba colhendo não, ela acaba sofrendo consequências de uma má educação afetiva. Então, o afeto, ele vai além do contato físico, ele vai do contato verbal. Porque a criança, ela não basta somente ela sentir. Se nós falamos que uma criança, ela precisa desenvolver confiança, segurança, ao mesmo tempo, isso se reflete no contato físico ou então verbal, né? O que ela vai identificar é que está acontecendo afeto. Mas ela não entende o que aquilo é. Então, um pai e uma mãe, eles precisam dar sentido ao afeto da criança. Dar sentido àquilo que a criança está sentindo. Ou seja, a gente precisa legitimar o afeto da criança. É necessário legitimar aquilo que ela sente. É importante também conversar sobre aquilo que está acontecendo com aquela criança. Por exemplo, imagina uma criança que ela está no parquinho lá. Aí está no parquinho, encontra com um coleguinha, e aí a criança está brincando com um carrinho. E aí, brincando com o carrinho, a outra criança vai e toma o carrinho dele. E aí, o que a criança faz? Vai dar uma porrada na outra. Ela não conseguiu modelar direito aquilo que estava acontecendo. Ela não conseguiu entender qual era o sentimento que existia no coração dela. Então, qual foi a reação dela? Ela, por raiva, partiu para a agressão. E bateu na outra criança porque ela foi frustrada. Né? Foi manifestado como agressão. E aí, o que um pai precisa fazer? Um pai e uma mãe precisa fazer? Chamar a criança, não castigar, não verbalmente falar, isso é mal, menino ruim. Não, não é isso. É virar e falar, meu filho, o que você sentiu foi frustração. Eu sei como você sentiu, eu entendo. Mas foi errado você ter batido no seu coleguinha. Não podia ter batido. Vai lá, pede desculpa.
Entende? É necessário dar sentido e mostrar, olha, meu filho, aquilo que você sentiu naquele momento foi frustração. É necessário dar sentido àquilo que a criança sente. Mostrar para a criança que aquele movimento de afeto existe um porquê, para que ela possa aprender a lidar, que ela possa começar a entender aquilo que movimenta o coração dela, as movimentações do coração dela. Sim. É muito necessário conversar com a criança, né? E assim, você falando, eu lembro uma coisa que a gente viveu na série Caráter da nossa célula. E assim, a coisa que nessa primeira idade, nessa primeira infância, 0 aos 6, 7 anos, o que afeta a criança, a forma que eu afeta, a forma que os pais ou que a sociedade afeta a criança, aquilo é marcado para a vida inteira dela. Para a Mesmo vida ela não inteira. lembrando. Os traumas que a criança passa na infância dessa idade, ela pode no futuro não lembrar, mas aquilo fica guardado no coração dela. E aquilo gera feridas, e aquilo gera frustrações que mesmo ela não sabe de onde que vem, sentimentos que ela não sabe porque na infância ela foi frustrada, ela foi machucada, ela foi ferida e ela nem consegue identificar